Gênesis capítulo 32, eu vou ler o versículo 22 até o 31. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero te apresentar essa palavra, que o Senhor possa falar conosco agora, de forma revelatória, para que possamos entender o espírito da palavra e aquilo que o Senhor quer nos mostrar, nos levar, para que possamos chegar ao centro da tua vontade. Senhor, não quero sair daqui com mais um culto assistido, eu quero sair daqui com o Espírito do Senhor se movendo dentro de nós, através desta palavra que será ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Gênesis 32, versículo 22 em diante diz: Naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Amém? Até o 30 aqui tá bom. Agora pula para o capítulo 35. Versículo 9 ao 15. Diz: Depois que Jacó havia retornado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel, e disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Amém? Vemos aqui 2 lugares, 2 experiências de Jacó, uma em Peniel e outra em Betel, de novo, né? Mais uma vez. E semana passada nós refletimos sobre ciclos. Nós falamos sobre o rompimento de ciclos. Hoje eu quero ir além mais um pouquinho e refletir com vocês sobre uma jornada que gera uma nova identidade. O tema da nossa mensagem dessa semana é uma jornada que gera nova identidade. Eu quero falar com vocês sobre identidade. Depois da ruptura do ciclo, depois que os ciclos se rompem, depois que o ciclo se interrompe, tem que haver agora um processo novo, que é um processo de identidade estabelecida, de uma nova identidade. A gente costuma ver aí muitas pessoas que vivem momentos poderosos dentro de igrejas. Vivem até certas experiências. Participam de eventos, são tocadas. Aqui mesmo, nós já vivemos muito isso, já vimos muito isso. Como, por exemplo, o Encontro com Deus, não é? Aquele evento que passa-se um final de semana inteiro, e ali muitos
recebem ali um encontro verdadeiro com o Senhor. Muitos têm ali sentem emoção, são tocados, né? Muitos ali são impactados, voltam ali completamente extasiados, participam de cultos, de orações, de propósitos, choram, às vezes são tocados por Deus, mas muitos desses não prosseguem com essa experiência. Muitas pessoas que participam desses eventos não prosseguem com as suas vidas transformadas. Por que que isso acontece? Por que muitas pessoas que têm ali aquela oportunidade de ter uma transformação, de ter um divisor de águas, porque algumas prosseguem, suas vidas são transformadas, crescem, evoluem, mudam, se transformam realmente em uma outra pessoa e outras não? Por que que isso acontece? Por quê? Que pessoas que têm a mesma experiência que a outra, estão no mesmo lugar, não é que têm a mesma experiência, mas têm a mesma oportunidade, estão nos mesmos lugares, participam das mesmas coisas, ouvem e recebem as mesmas coisas, mas por que que umas mudam, evoluem, e por que que outras simplesmente ficam por ali mesmo? Não prosseguem com essa transformação. Por quê? Porque muitos foram libertas, muitos foram alcançadas, mas nem todas foram transformadas. Não é simplesmente somente quebrar ciclos, mas é estabelecer novos padrões. O próprio Jesus contou uma parábola em que ele fala que uma pessoa que, quando ela é liberta, quando o demônio sai da pessoa, ele roda, ele anda por lugares áridos e depois ele volta. Se ele encontra a casa vazia, ele volta e traz consigo mais 7 demônios piores do que aquele. E a vida daquela pessoa fica pior ainda. Por aí a gente tem uma ideia de que realmente isso é real e isso acontece. Pessoas que participam de eventos de igreja, de certas experiências, e simplesmente quando você olha lá na frente, parece que a vida dessa pessoa ficou pior. Por quê? Porque houve uma libertação, houve ali um início de um processo, mas não houve uma mudança de identidade. Não é só quebrar ciclos, não é só expulsar demônios. Eu pelo menos vim de igreja em que toda sexta-feira tem uma corrente de libertação. E tem pessoas que estão lá há 40 anos e têm que participar toda sexta-feira da libertação, e o demônio sai na sexta e volta na segunda. E sexta ela tem que ir de novo expulsar o demônio sai sexta, volta segunda, sai sexta, volta segunda, sai 40 anos desse jeito. E quando é que se liberta? E quando é que se transforma? E quando é que muda? Aí fica só um sai demônio e volta demônio, sai demônio e volta demônio. Será se é essa a experiência que nós temos que ter realmente com Deus? Claro que não. Nós precisamos de uma troca de identidade. Essa troca de identidade, ela vai além da quebra dos ciclos, ela fecha a porta para quando o mal tentar voltar, ele não vai encontrar mais aquela porta aberta, aquela identidade antiga, para ele voltar ao ciclo novamente. Você está começando a entender, amém? Jacó, ele deixa de ser enganador, ele deixa de ser o fugitivo, ele deixa de ser o manipulador, mas agora ele precisava aprender algo novo, ele precisava viver como Israel. Porque aqui nessas duas passagens, nós vemos aqui a promessa para a vida dele de uma nova identidade. Primeiro, lá no 32, a gente viu o anjo lá lutando com ele. Ou ele lutando com o anjo. Ele passa a madrugada lutando com o anjo. Não foi isso que a gente viu? Ele passa a madrugada inteira lutando com o anjo. Ele não esperou a promessa se cumprir. Ele foi lá e lutou com o anjo. Ele disse assim, peraí, era como se ele dissesse assim, peraí, meu avô teve a promessa, meu pai também teve a promessa, eu recebi a bênção da promessa, agora quando é que essa promessa vai se cumprir?
Eu não vou ficar esperando simplesmente, automaticamente, as coisas mudar na minha vida. Não, eu vou atrás da minha nova identidade. E aí ele tem aquela oportunidade de encontrar naquela madrugada com aquele homem, aquele anjo, que se personificou, não sei, eu não sei dizer direito a palavra, mas se transformou num homem, né? Porque a gente vê várias passagens aqui, quando os anjos eles tinham o poder de se personificar ou se transformar em homens. Não vou entrar nesse estudo aqui, mas a gente vê que ele, a noite toda, ele luta com o homem físico. E ali ele segura aquele homem e ele diz assim, olha, só te solto quando você me abençoar. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, até hoje eu fui Jacó. O enganador, o fugitivo, o que mentia, mas eu não quero mais sair daqui como Jacó. Eu só te solto quando você me abençoar. E a briga foi grande. Foi tão grande. Ele ali viu a oportunidade da vida dele. Ele entendeu, para mim, eu vejo que ele entendeu assim, olha, eu não vou ficar aqui só esperando promessa acontecer, não. Eu vou partir, nem que eu tenho que brigar com Deus, eu vou brigar. Mas eu quero a minha nova identidade. Eu não aceito mais ser Jacó. Eu posso ter nascido como Jacó, mas eu não vou viver mais como Jacó. Porque se eu tenho uma promessa, então eu quero que a promessa se cumpra. Amém? Aí eu vejo, olha para mim por favor, aí eu vejo uma ousadia na vida de Jacó. Eu também aprendo que às vezes falta isso com a gente. Às vezes pode estar faltando também, isso é uma coisa que eu aprendo, pode estar faltando isso também na nossa vida. Às vezes nós estamos esperando as coisas acontecerem e a gente não vai lá para brigar por aquilo que a gente tem direito. Jacó entendeu, peraí, até quando? Não. Eu já estou mesmo aqui só, estou nessa vigília, eu já tive uma visão, Deus já falou comigo, Deus já me prometeu, eu já vi uma escada subindo da terra para o céu, eu já vi tudo acontecer. Agora, meu irmão, é o seguinte, agora nós vamos aqui para a briga. Eu só saio daqui quando eu for transformado. Então eu só saio daqui com a nova identidade, eu só saio daqui quando eu deixar de ser o Jacó. E ele foi, luta, e teve a consequência, né? O anjo toca na perna dele, e deixa ele manco ali, ele ficou uma espécie de meio que deficiente, e aí o anjo vai lá e toca nele, mas ele saiu dali abençoado. Ao ponto, lá no 29, o anjo pergunta, qual o seu nome? O anjo não sabia quem era ele. Por que ele perguntou o nome dele? Quando ele diz, eu sou Jacó, ele está dizendo o quê? Eu reconheço quem eu sou, mas eu estou justamente aqui te agarrando porque eu não quero mais ser esse Jacó. Eu quero que a promessa se cumpra agora. Às vezes falta um pouco de ousadia na nossa vida em buscar certas promessas que nós já temos direito, porque é da vontade de Deus. Às vezes a gente fica esperando a coisa acontecer. E a gente não se agarra com a promessa. E diz, olha, eu quero essa promessa se cumprir na minha vida. Chega. Eu não vou ver mais como Jacó. Às vezes a pessoa está presa num ciclo de pecado, a vida toda naquele ciclo de pecado, caindo, levantando. Pelo amor de Deus, até quando? Tem atitude. Faça como Jacó. Vá buscar aquilo que é seu. A promessa está aí. Mas nem só de promessa a gente deve viver. Até quando? Quem vive de promessa é político. Nós vivemos de fé. Amém? Chega de viver de promessa. Tem uma hora que a gente tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, é o seguinte, ó, eu tenho promessa e tudo, mas espera aí, quando é que ela vai se cumprir na minha vida? Eu quero agora, eu quero viver. Eu quero receber, eu quero participar, eu quero usufruir. Eu não quero que seja só meu filho, meu neto, minha neta, minha bisneta. Não, eu quero viver a promessa do Senhor. Eu creio, se é direito meu, se é para mim essa promessa. Então eu quero viver, eu quero me apossar dela. E ali Jacó, ele sabia que ele tinha que ser transformado. É tanto que ele diz, eu sou Jacó, cara. O anjo, quem é você?
Diz teu nome. Sou enganador. Mas eu não quero ser mais enganador. Por isso que eu estou te agarrando aqui. E eu só vou te soltar quando você me abençoar. Eu só vou te soltar quando você disser alguma coisa sobre a minha vida para eu deixar de ser Jacó. Aí o anjo viu que não tinha mais jeito, já estava chegando de manhã. O anjo abençoou a vida dele. Aí o anjo disse o quê? Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. E diz que o abençoou. Então pronto, então ali, a partir dali realmente, ele conquista o seu direito de ser abençoado, de ser transformado, né? Por quê? Porque libertação sem transformação vai gerar, sabe o quê? Recaídas. Você já ouviu falar essa palavra recaída? Sabe o que é recair? Recair é eu estou buscando a Deus, aí estou indo, daqui a pouco eu caio. Aí eu volto, vou todo o processo de novo, aí estou indo, daqui a pouco eu caio de novo. Aí eu estou indo, me levanto de novo, aí daqui a pouco aí caio, aí peço perdão, ela vai voltar todo o processo de novo. Porque, grava isso, é um princípio, libertação sem transformação gera recaídas. Por que tem pessoas que têm toda a necessidade de toda semana se reconciliar com Deus? Por quê? Porque libertação sem transformação gera recaída. E a troca de identidade é justamente o principal sinal de uma transformação. Quando o anjo fala para ele, aí lá, isso em Peniel, lá em Betel, no 35, Deus aparece de novo para ele, abençoa ele e diz assim, você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E se você tem Bíblia, que tem subtítulos, sabe o que é subtítulos? Que o capítulo tem vários subtítulos. Se você tem uma Bíblia assim, como a que eu tenho aqui agora, a partir daqui você não vê mais nos subtítulos o nome Jacó, você vê os subtítulos o nome Israel. A partir daqui a Bíblia não chama mais ele, não vai chamar mais ele de Jacó, a Bíblia vai chamar ele de Israel. É um fato interessante na Bíblia. A partir de agora, olha lá, aqui no meu ele vai dizer aqui, ó, descendente de Israel, ó, não é mais Jacó, agora é descendente de Israel, ou seja, realmente ali em Peniel a transformação começou, e em Betel a identidade foi trocada. Em Peniel ele tem a experiência de buscar, de reivindicar a sua mudança, e em Betel é ali selado a sua nova identidade. Esse texto é tão poderoso, porque Deus não está dizendo algo novo, Ele está confirmando algo que já havia liberado antes em Peniel. Aqui em Betel, Deus não está trazendo nada novo, Deus está só confirmando o que já tinha sido liberado sobre ele lá em Peniel, porque Peniel é o lugar da transformação. Jacó está sozinho, de noite, atrás dele tem um passado, na frente dele tem um irmão, Esaú, com raiva dele. Alguém que ele feriu, enganou, que ele teme. Então, se você ler aí desse processo, ele teve medo do irmão. Depois, para ele se reconciliar com o irmão, foi um processo tão grande. Ele teve que mandar presente para o irmão, ele teve que fazer todo um processo para o irmão dele receber ele de volta, até que eles se encontraram, ele deu presentes valiosos para o irmão, depois o irmão aceitou ele, aí eles se reconciliaram, choraram juntos, fizeram as pazes, mas até isso acontecer, Jacó tinha medo. E ali no Peniel acontece essa transformação. Aquilo não foi apenas uma luta física, foi uma confrontação espiritual. Foi o momento em que Deus decidiu
tratar a raiz, o íntimo de Jacó. Sabe quando Deus quer mudar a nossa identidade, Ele precisa tratar algo lá dentro de nós. Mudança de identidade, que é o que eu estou falando hoje. Mudança de identidade é mudança interna. É cirurgia interna. Você sabe que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida, na sua vida? Eu creio que tem. Mas Ele só vai fazer quando primeiro Ele fizer as mudanças internas que tem que acontecer dentro de nós. Senão, nada vai acontecer, tudo vai continuar do mesmo jeito. Para nós hoje, Peniel representa o lugar do confronto com Deus. O lugar onde as máscaras caem. O lugar onde o velho nome tem que morrer. A velha identidade tem que ser redefinida. Em Peniel, Jacó sai mancando, mas sai transformado. Ele tem um sinal, ele recebe um sinal. Por que ele sai mancando? Porque ele se achava demais. Ele se achava o sabidão, o malandrão, que conseguia enganar todo mundo muito bem. Aí Deus mostra para ele, vamos ver, tu não vai ser mais o mesmo. Até uma marca tu vai carregar na tua perna. Ele perde ali a autossuficiência. Jacó era muito autossuficiente. Ei, tem muito cristão que carrega muito isso. Às vezes a pessoa, mas eu não faço nada com ninguém, eu não tenho erro nenhum, mas tem a autossuficiência dentro de você. O que é autossuficiência? É algo que te faz andar assim, ó, com o nariz empinado, achando que está tudo bem, que não precisa de ajuda, que tudo que ouve despreza, que coisas simples que poderiam entrar dentro de você e mudar o seu ser, você despreza, você não valoriza. Isso é um grande problema do ser humano, chamado autossuficiência. Quando Deus toca na coxa, quando um anjo toca na coxa de Jacó e desloca a coxa dele, Deus estava dizendo assim, olha Jacó, a partir de hoje você não vai ser mais o bichão, o Jacózão. Você não vai ser, eu estou tirando de você a tua autossuficiência, que tu se acha autossuficiente. A partir de agora, Jacó, você vai ser autodependente da minha presença. Não mais o autossuficiente que você se acha até hoje. Ali foi o tratamento dele. Para cada um de nós, Deus tem um tratamento. Mas, às vezes, Deus precisa tocar na nossa autossuficiência. Quando a gente se acha que merece. Quando a gente se acha que todo mundo é errado e eu não tenho erro nenhum. O problema sempre é os outros. Quando eu tenho autossuficiência, eu começo a me achar que eu não tenho erro nenhum. Sempre o erro é dos outros. O último é o meu. Porque eu me acho bom demais. Eu me acho sabido demais. Eu me acho Jacó demais. E ali Deus leva ele para Peniel para que ele tivesse aquele confronto. Ele perde a sua autossuficiência e ele ganha ali a sua dependência divina. Ele perde também o nome, mas ele recebe um novo nome, que lhe daria uma nova identidade. Amados, Deus, ele não muda apenas comportamentos, ele muda nomes, identidades e posições espirituais. Preste atenção nisso. Deus não muda apenas comportamentos. Deus não quer mudar só os teus comportamentos. Porque quando a gente muda só os comportamentos, às vezes a gente está mudando pela nossa própria força. Às vezes a gente está mudando porque a gente mesmo quer mudar. E sustentar uma mudança nem sempre a gente consegue. Lá na frente as coisas acontecem e a gente não consegue sustentar aquela mudança até o final. Se a mudança não vier de Deus, a gente não consegue ir muito longe. A gente até tenta ser bonzinho. Mas lá na frente a velha criatura quer voltar de novo e quer nos enganar e nos trapacear. Por isso que Deus não quer mudar só comportamentos, Ele quer mudar nomes. Ele quer mudar identidades, Ele quer mudar posição, posicionamento espiritual.
Um famoso pregador dizia assim, olha, Deus nunca nos chama para onde estamos, mas para quem devemos nos tornar. E muitos querem as promessas de Israel, mas ainda vivem como Jacó. Não adianta. Não tem como. Muitos querem herança espiritual, querem bênção espiritual, mas não querem o confronto, fogem do confronto. Peniel foi o lugar do confronto. Foi o face a face com Deus. Quando fala que Peniel é o lugar de face a face com Deus, não é que Deus apareceu assim para ele, e ele viu os olhos de Deus, ele viu o rosto, o nariz, a boca de Deus, a face de Deus. Não é isso. Mas é simplesmente um lugar onde estava só ele e Deus. É um tete a tete com Deus. Não tem como fugir. Sabe quando você chega para a pessoa e diz assim, ei, vem cá, olha aqui nos meus olhos, aqui, nós dois aqui, ó. Não tem nem como você fugir, é você e a pessoa, olho no olho. Ali foi a face de Jacó com Deus. Às vezes Deus quer colocar a gente nessa situação. Face a face com Ele. Olho no olho com Deus. Não tem como fugir. Não tem como fugir, é impossível fugir. Deus está nos chamando, né, este ano para esta igreja, o chamado para esta igreja é de assumir uma nova identidade espiritual de maturidade. Chegamos aos 15 anos. Esse novo padrão que Deus quer, essa nova identidade que Deus traz para nós, ela exige, no mínimo, sabe o que ela exige? Nova mentalidade. Você pode repetir comigo? Nova mentalidade. Aí eu vou lá para o velho e famoso versículo de Romanos 12, que é um dos versículos centrais da nossa igreja, né, que a gente baseou, inclusive o nome da igreja vem daqui. Ó. Quem não sabe de onde veio o nome da igreja, vem daqui, desse versículo. Portanto, irmãos, é Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tenha vergonha de dar glória a Deus, viu? Nós somos pentecostais também. Amém? Nós somos crentes, ou pelo menos é para ser. Até o tutano, nós somos crentes. Tem crente aqui? Amém? Nós somos crentes, até o tutano, eu sou. Você não é, problema teu. Quebrar ciclos é um ato espiritual, mas manter esse ciclo quebrado é um processo diário. Ei, conversão, ela é igual ao casamento, você sabia? O pessoal fala que casar é fácil, né? Casar não é fácil não, casar é difícil. Mas é mais difícil permanecer casado, não é verdade? Os casais aqui sabem, que todo dia tem que ter, ó. O que é que tem que ter? Suor, investimento, paciência, amor, tolerância, carinho, o que mais? Abnegação de certas coisas, sabedoria, falar a verdade, diálogo, comunicação, fidelidade, como é que chama você quando você deixa de viver as suas próprias vontades? Quando você nega a si mesmo, não é? Quando você tem concordância com o outro, você tem que ter concordância. Casamento é concordância. Renúncia, essa é a palavra, obrigado. Renúncia, todo dia você tem que renunciar, meu filho. Ei, casou, você não é mais solteiro não. Solteiro, você tinha mamãezinha que trazia comidinha, roupinha lavada, casa limpa, sapatozinho sem chulé, cuequinha limpa, mamãezinha trazia, calcinha limpa. Casou, bichinha, acabou.
Acabou. Acabou. Aí quer viver como se não fosse mais, ou como se ainda fosse solteiro. Acabou, filho. Acabou. Casou. Agora você vai ter que manter até o fim. Vai ter as crises. Muitos falam aí das crises, as crises dos 7 anos. Já ouviu falar na crise dos 7 anos do casamento? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Diz que casamento tem a crise dos 7 anos. Com 7 anos tem uma crise. Não sei se alguém já passou aqui. Eu já estou bem na terceira, quarta. Já passei já. 30 anos. Está na 20ª? Diz que tem a crise de 7 anos. Até estava vendo outro dia, diz que é porque em 7 anos as coisas que você comprou ficam velhas, vai ter que renovar móveis, vai ter que renovar tudo, vai ter os projetos, mais ou menos um ciclo. Aí aparecem filhos, aí tem os problemas que vão surgindo, aí tem moradia, aí tem tanta coisa, aí diz que tem essa crise, né? De tempos em tempos. Aí quer separar. Não. Manutenção. Preço que tem que se pagar. Não existe, ei queridos, felicidade só no céu com Jesus, 100%. Aqui na terra é suor, é peia. Tu acha ruim tua vida de solteiro? Casa. Tu acha ruim tua vida de casado? Fica solteiro. Tá achando ruim tua vida de casado? Fica solteiro para tu ver. Tu vai dizer, eu era feliz e não sabia. Fica solteiro. E o diabo quer te dar rasteira para tu viver no pecado e ir para o inferno, queimar lá no inferno. Na prostituição. Conversão é como casamento. Não é só queima demônio, sai demônio. Não, é todo dia eu tenho que investir na minha vida espiritual, na minha vida com Deus. Todo dia eu estou no processo da minha nova identidade, manter a minha nova identidade com Cristo Jesus. Manter a nova identidade é um processo. Jacó não mudou apenas de nome, ele mudou rota, ele mudou decisões, ele mudou a forma como conduzia a sua família, ele mudou o altar que ele passou a construir, ele mudou a maneira de se relacionar com Deus, ele mudou a maneira de se relacionar com as pessoas. Não é só expulsar demônio. Não é só fazer um exorcismo, sai demônio, sai, pronto, agora transformou tudo. Não, filho. Não adianta mudar de altar se a mente continua presa ao passado. A primeira transformação que tem que ter nos Jacós, nas nossas identidades de Jacó, é a mudança da mentalidade. Nós lemos aqui Paulo falando aos Romanos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente. Se não tiver transformação de mente, não tem mudança, não tem Israel, continua Jacó. Tem um memezinho na internet aí que um meninozinho fala assim, ei, um jovem ele fala assim, ei, Jesus falou para você ter a inocência da criança, não é a mentalidade dela, não. E tem gente que ainda está vivendo velho, barbudo, já velha, e a mentalidade de criança. Tem que haver um processo de uma mudança na nossa mentalidade. Deus quer fazer coisas grandes na vida de Israel, mas enquanto Israel tiver a mente de Jacó, ele não vai receber promessa nenhuma. Eu vejo ali no Jacó, ele começa a mudar a mentalidade dele, ele começa, não, eu não quero mais ser aquele cara, não, agora eu quero ser Israel. A promessa já disse, o anjo já disse que eu sou Israel, então eu quero viver como Israel e não mais como Jacó. Eu quero ter a mente de Israel, não mais a mente de Jacó. E uma das coisas que mais o Espírito Santo tem me falado esse ano para nós, como igreja, é mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade.
Deixa de ser infantil na tua fé. Deixa de ser mente de criança na tua fé. Até com todo respeito às crianças, porque tem criança que está tendo muito mais fé do que certos adultos. Com todo respeito às crianças. Sem querer desprezar elas. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Ter uma mente de Israel, não mais a mente de Jacó. A mudança começa pela mente. Amém? Você sabe que tudo que você quer conquistar na tua vida vai passar por aqui, ó. Pela sua mentalidade. Se a sua mentalidade mudar, você vai estar pronto para receber coisas grandes. Tudo é a mente. Mude a mente. Começa a mudar, começa. Meu Deus, eu tenho que mudar minha mente. Peraí, eu não tenho que ter uma mente pequena. Mais na frente a gente vai falar sobre isso, mas não tenha a mente pequena. Abra a mente para coisas grandes. Abra a mente para coisas novas. Se esforce um pouquinho. Eu aprendi muito com um amigo, empresário, que ele me ensinou muito. Ele dizia assim, olha, às vezes as pessoas não conseguem conquistar certas coisas, sabe por quê? Ela tem tudo, ela tem a promessa de Deus, tem a palavra de Deus, tem tudo. Mas falta, sabe o quê? Falta, sabe o quê? Um esforçozinho a mais. Botar a mente um pouquinho mais para trabalhar. Deus nos deu uma mente capaz de ir muito longe. Mas às vezes a nossa mente é preguiçosa. Às vezes a gente pode um pouquinho se esforçar um pouquinho a mais. Às vezes, por exemplo, pastor, dei exemplos para ficar melhor de entender, vou dar exemplos. Às vezes a pessoa está passando uma situação financeira absurda. E aí Satanás, ele se aproveita disso, né? Que a gente viu semana passada, Satanás não cria nada de novo, ele só repete ciclos. Aí ele faz o quê? Ele sopra. Agiota. A agiota ali resolve rapidinho o teu problema. É mais fácil. É só ir lá. Agiotagem é demônio puro. Demônio puro. Me diga uma pessoa que conquistou alguma coisa com agiotagem, fora os agiotas. Não tem. É um dinheiro amaldiçoado, com todas as letras maiúsculas. Maldito. Maldito. Todo santo dia eu recebo um cartãozinho de pessoas que passam no meu trabalho me oferecendo dinheiro. Eu recebo por educação. Assim que ele sai, eu jogo no lixo. Nem vejo mais. Aí o diabo vai e sopra na cabeça da pessoa. Só que às vezes Deus tem uma solução bem facinho, mas falta o quê? Coragem da pessoa se esforçar a mente e, peraí, eu vou pensar o que eu posso fazer. Não, eu tenho que uma solução, Deus vai me dar. O meu Deus é grande, o meu Deus é poderoso. Eu não vou me baixar a isso, eu não vou me render a isso. Deus tem que ter uma saída, tem que ter uma solução. Eu lembro como hoje, alguns anos atrás, quando a gente foi morar no Maracanaú, estou falando um pouco de testemunho meu, a gente foi morar no Maracanaú, a gente morava no Passaré, fomos para o Maracanaú, eu trabalhava na rádio, na Messejana, e nesse processo acabei me desligando da rádio, não dava mais para eu ir para lá, era muito, a igreja aqui, morando no Maracanaú, e a rádio na Messejana, não tinha como, totalmente inviável. E aí eu disse, meu Deus, e agora eu vou pagar minhas contas como? Como é que eu vou fazer, Senhor? E eu entrei num processo de luta com Deus. Sabe? Não uma luta física, mas uma luta, uma batalha espiritual com Deus ali por vários dias. E eu lembro que eu ia para o meio da rua, eu estava ali no meio da rua, andava ali naquela avenida da Ceasa, eu no meio da rua ali, no meio do sol quente, eu orando, falando com Deus. Às vezes ia no banco resolver alguma coisa, e ali eu, naquele sol quente ali, eu orando, levantava a mão no meio da rua, meu Deus, olha, eu sei que o Senhor tem uma saída, eu sei que o Senhor tem uma solução, eu sei, e eu começava a lutar com Deus ali dias e dias e dias e dias e dias, até Deus me mostrar uma forma de eu trabalhar, de eu ganhar o meu pão, que é o que eu ganho hoje. Tudo tem uma saída.
Tudo Deus já preparou uma saída. Tudo Deus já preparou. Talvez você diga assim, mas pastor, minha vida está tão amarrada, travada. Eu queria tanto uma renda extra, eu queria tanto colocar um negócio, eu queria tanto expandir um negócio. Tudo Deus tem uma saída para você, desde que você busque. Desde que você faça como Jacó, desde que você agarre o anjo e diga, meu irmão, eu sei o Deus que me prometeu, e eu não vou soltar enquanto Ele não me abençoar. Meu irmão, vai para a luta, vai para a guerra, para de reclamar, para de esperar pelos outros. Às vezes a gente fica esperando pelos outros. Jacó não esperou por ninguém não, ele foi para o Val de Jaboque sozinho, ele e Deus, e ele lutou com Deus e saiu de lá abençoado. Para de depender dos outros. Amém? Eu queria pregar uma coisa aqui, mas eu queria que vocês não ficassem chateados comigo. Posso? Posso? Posso falar? Vocês não vão ficar chateados comigo, não? Dependa da sua fé, da promessa que você tem na tua vida com Deus. Não dependa de governo. Não espere por Bolsa Família, para você ter as coisas na vida. Não espere por doação de governo para você ter as coisas na vida. Não espere por terreno invadido para você ter as coisas na vida. Não espere por doação de ninguém. Espere pela sua fé com Deus. Espere não, busque, agarre com o anjo. Faça acontecer. Amém? Sabe uma das piores coisas que inventaram, que inclusive não estou falando aqui de política, mas é a realidade, se eu não falar, quem é que vai falar? Uma das piores coisas que tem no nosso Brasil é essa coisa diabólica, que essa inferno que tomou de conta do nosso país, que está dirigindo aí o nosso país, né? Promove uma dependência das pessoas, para a pessoa ter a mente pequena, e ficar com a mente pequena, dependendo daquele dinheirinho ali do governo. Eu não estou falando aqui que você tem que... pastor, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar fora? Não, eu não estou falando. Se você recebe, amém, glória a Deus. Eu estou dizendo para você não ficar dependendo disso para o resto da sua vida. Porque Deus é muito maior do que isso. Se você recebe, tem direito de receber, amém, graças a Deus. Dê seu dízimo, dê sua oferta, seja fiel a Deus, e Deus vai te prosperar. Eu estou falando para você aumentar a sua mentalidade, não ficar dependendo disso. Não entrar junto com os outros que estão aí e se tornar um deles. Você não é um deles, você é Israel de Deus. Deixa ele ser Jacó, você é Israel de Deus, você é diferente. Deus tem uma mentalidade nova para você. Amém? Não entre nessa onda. Não seja esse povo aí. Meu irmão, quem trabalha aqui andando na rua sabe. Quem anda aqui em Fortaleza, em Maracanaú, em Caucaia, sabe. Você vai 3 horas da tarde, você vai por aí, como eu trabalho fazendo entrega, 3 horas da tarde você anda por aí, gente sentada nas calçadas, com o celular na mão. Aí você olha assim, esse povo não trabalha não. 3 da tarde sentado nas calçadas, oxe. É tudo as contas pagas. Não tem conta. Não, é o quê? É um sistema diabólico que viciou a pessoa. Não, você tem aqui uma bolsazinha família e pronto, você fica esperando para o resto do mês viver aquela bolsa família e você viver dessa miséria. Ei, Deus não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de prosperidade. Vai ver a história de Jacó. A Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo. Ele se tornou riquíssimo. Teve processo? Teve processo que aconteceu. Mas ele não ficou o Jacó miserável pro resto da vida. Ele enriqueceu. Ele prosperou, porque Deus era com ele. Então abre a tua mente. Para de querer viver de Bolsa Família. Pega o Bolsa Família e investe. Pastor, eu não tenho... Eu sempre falava isso aqui no passado. Vou voltar a falar. Pastor, eu não tenho o que investir. Busca. Vai para o sol quente. Vai orar a Deus no meio da rua. Vai fazer propósito com Deus de madrugada. Vai fazer qualquer coisa. Vai agir. Vai se tornar um empreendedor. Com o quê, pastor? Tu tem uma janela na tua casa? Tu tem um varal, bota um varal lá e bota uma penca de banana. Vende-se banana. Mas pastor, as bananas vão apodrecer.
deixa apodrecer. Não é o dinheiro da banana, é a experiência que você está tendo de abrir e ampliar a sua mente. Porque todo grande empresário começa pequeno, tem prejuízo, tem perca, mas continua, mais aprende, mais vai se fortalecendo, mais vai amadurecendo, até vencer, crescer. Você que é jovem, ainda depende dos pais, abre a tua mente, meu irmão. Abre a tua mente. Eu conheci um grande empresário aqui em Fortaleza, que tinha tudo, casa na beira-mar, tem. Mas sabe o que ele fazia com a filha dele? A meninazinha de 12 anos, estudando em colégio bom, daqui de Fortaleza, colégio grande, eu não lembro se era Farias Brito, era 7 de setembro, desses colégios aí. E ele, dono de loja, sabe o que ele fazia? Chamava a bichinha, vem cá, minha filha. Vem aqui na loja. Pegava lá uns produtozinhos, umas bijuterias. Está aqui, ó. Separava tudinho, toma. Bota aqui na sua bolsinha. Na hora do intervalo, você vai vender para os seus amiguinhos. Na hora do intervalo do lanche, você lancha bem rapidinho e você vai sair oferecendo para os seus coleguinhas. Para você ganhar o seu dinheirinho, para você aprender e não se tornar um miserento para o resto da vida. O que é que esse pai estava ensinando? O filho dele a deixar de ser um Jacó e a ser um Israel. E se nós não abrirmos o olho, a gente acaba virando um bando de Jacó, que esse governo quer que a gente vire. Você vê aí, ninguém quer mais trabalhar. Essa semana eu fui no atacadista, Calbi. Cheguei lá, um atendimento demorando, eu fui reclamar. A moça chegou para mim e disse, olha, seu Viana, perdoe, é porque aqui ninguém quer mais trabalhar. A gente está aqui com 20 vagas abertas, 20 vagas, e não tem ninguém para trabalhar. Por quê? A mentalidade do povo é pequena. Pequena. Esse ano Deus quer justamente fazer essa mudança na nossa mentalidade. Amém? O mais fraco aqui entre nós tem que ser um empreendedor. O mais fraco. É isso mesmo. Abra sua mente. Pede direção a Deus. E não precisa você invejar ninguém, não. Deus vai te mostrar aquilo que você vai prosperar. Não precisa você ficar invejando os outros. Não é inveja, não é copiar, não. Deus vai te mostrar a área que você vai prosperar. Faça propósito com Ele. Amém? Às vezes eu vejo as irmãs aqui vendendo, vejo Janaína vendendo bolo, vejo lá Kelly vendendo. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai ali, você vai indo, Deus vai prosperando. Ninguém vai começar de cima, todo mundo começa ali de baixo e vai indo, vai rompendo. Mas você tem que ter mente aberta para isso. Não deu certo uma vez? Continua, vai dar certo outra. Conserta o que deu errado, conserta o que está dando errado. Deus vai dando direção para aquilo que vai ser novo, que vai ser certo. Deus dá saúde, Deus dá força. Não troque, não inverta as coisas. Também não inverta. Agora eu não tenho mais tempo para servir a Deus, eu não tenho mais tempo para ir para a célula, eu não tenho mais tempo para a igreja, porque agora eu só quero ganhar dinheiro. Aí você está longe de ser Israel. Continua Jacó. E Jacó piorado. Jacó piorado, viu? Quando Jesus tira a gente do mundo, Ele quer que a nossa mente mude. Amém? Quem recebe isso? Olha, Israel saiu do Egito. Falando de Israel, do povo já, não é o povo de Israel. Saiu do Egito em um dia. Mas o Egito levou 40 anos para sair de dentro de Israel. Você sabia disso? Por causa da mentalidade. Mude sua mentalidade. Tem gente que já saiu do pecado, mas o pecado ainda mas o pecado ainda continua na mente. Saiu do pecado, não faz mais aquele pecado, mas o pecado continua na mente. Não mudou muita coisa. Já foi perdoado, mas ainda vive cheio de culpa. Já foi liberto, mas ainda vive preso aos pensamentos, escravizado aos pensamentos. Nova identidade exige nova mentalidade.
Nós lemos semana passada que Deus nos fez, Jesus nos fez uma nova criatura, não foi isso? Então a nova criatura tem que pensar diferente. Tem que agir diferente. Tem que reagir diferente. Quem vive a nova identidade passa a frutificar. Tem fruto. Você quer saber se você está vivendo a nova identidade? Cadê os seus frutos? Deus não quebra apenas ciclos para libertar pessoas, mas para formar gerações. Depois a gente vai falar mais sobre isso. E nós queremos ser justamente essa igreja que caminha a partir da nova identidade. Uma igreja madura, saudável, que está progredindo, consciente da sua identidade em Cristo. Uma igreja que não reage mais a feridas, mas que governa a partir da nova aliança. Sabe o que diz Isaías 54? Vamos ver, Isaías 54, 2, para a gente encerrar aqui. Isaías 54. Bem no meio da Bíblia. Isaías 54. Versículo 2 e 3. Isaías 54, 2 e 3. Diz: alargue o espaço da sua tenda, aumente o todo da sua habitação, não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, para a sua posteridade possuirá as nações. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Aleluia. Essa palavra não é para quem vive como Jacó, mas é para quem já entendeu que agora é Israel. Nós somos o Israel de Deus. Amém? Receba essa identidade. Eu quero justamente agora orar com vocês para isso. Para você receber a nova identidade de Cristo. Tome posse da nova identidade. Você não é mais Jacó, você é Israel. Essa jornada que nós estamos vivendo de transformação vai nos levar a ser justamente de Jacó para Israel, da mentalidade derrotada de Jacó para a nova mentalidade de Israel, da nova identidade de Israel. Como você está vivendo? Como quem foi liberto ou como quem ainda foge? Como Jacó ou como Israel? Que padrões precisam ser estabelecidos na sua casa? Que pensamentos têm que ser mudados na sua mente? O que é que a sua mentalidade precisa mudar? Vou dizer outra coisa aqui na igreja. O Deus de Israel, o Deus que tem nos prometido isso aqui, Ele é fiel para cumprir. Nós não podemos aceitar derrota. Amém? Se tiver algum de nós aqui que está passando alguma necessidade, procure a gente. A gente não vai deixar você passar fome, não. Nós vamos nos reunir, vamos dar uma cesta básica, vamos ajudar você. Quando engravida aqui a gente vai lá, ajuda, faz o chá de fralda. Quando está doente, a gente ajuda. Nós já fizemos até, para você ter uma ideia, fizemos até nessa igreja feijoada para pessoas fazerem exame, que não tinha condição, nós fizemos. Mas aqui, a não ser que a gente não saiba, mas não vamos deixar ninguém passar fome. Mas não é por isso que você vai se acomodar e vai viver um espírito de miserável para o resto da vida. Não. Pelo contrário. Você tem a sua fé, você tem o seu Deus. Amém? Por exemplo, dinheiro emprestado. Não quer ninguém pedir dinheiro emprestado a ninguém aqui. Está proibido. Viu? Viu, obreiros? Está proibido. Às vezes o irmão quer dar um testemunho e não pode dar o testemunho, porque o outro vem pedir dinheiro emprestado a ele. Está prosperando, irmão? Me empresta aí 200. Tem gente que não quer dar testemunho porque o outro vem pedir dinheiro emprestado. Está proibido pedir dinheiro emprestado aqui na igreja. Nem a agiota, nem a um ao outro aqui. Ah, pastor, mas eu estou precisando. Está precisando? Fala com a gente que a gente vai ajudar. Da forma como a gente puder ajudar. Mas eu estou justamente fazendo com que você mude a sua mentalidade. Porque o Deus
que nós cremos não é um Deus que faz coisa pequena, não. Não é um Deus que quer curar só dor de cabeça, não. É um Deus que quer mudar completamente a sua história. Amém? Se eu for ficar, não, gente, é verdade, vamos ficar aqui, todo mundo chorando, todo mundo derrotado, uma quentinha para 100. Está amarrado. O Deus que nós vivemos, que nós cremos, é o Deus que transformou Jacó e Israel, é o Deus que prosperou ele, e é o mesmo Deus que prospera a gente. Chega! Levante-se para vencer. Levante-se para ser transformado em Israel. Pode levantar, literalmente. O ciclo foi quebrado. Amém? O ciclo foi quebrado, amém? Agora a identidade precisa ser restaurada. Não é só quebrar ciclo, não é só sair demônio. Não, é nova identidade. É o que nós queremos. Nova identidade. A libertação é só o começo. A identidade tem que vir na sequência. E eu quero te fazer um convite. Como diz Romanos 12, 1. Apresente a sua vida como sacrifício vivo. Vá para o combate com Deus. Vá para o Jaboque. Vá para lá. Vá para o seu Peniel. E diga, Senhor, não aceito mais essa vida derrotada, não. Não, de jeito nenhum. Tem que mudar a minha vida hoje. Assuma publicamente a sua identidade. Declare novos padrões espirituais sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eis, tudo aquilo que você entra na mente, que a mente muda, a boca fala. Sabia? Tudo aquilo que a mente produz, a boca vai falar. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? Então, se você mudou a mente, você vai começar a proferir palavras que vão mudar o seu derredor, inclusive sua casa. Amém? Você chega lá na casa, tá, as coisas vão tudo quebrado lá, a Maria Mulambo lá comendo um pedaço da parede, você vai dizer o que? A partir de hoje essa parede aqui vai ser mudada. Não aceito mais esse espírito de derrota aqui. Não aceito mais esse negócio aqui. Amarrado com plástico. Amarrado com uma liga de baladeira. Um tijolo segurando o negócio. O meu Deus não é esse Deus, não. E eu vou começar a profetizar sobre a minha casa. Amém? Seja filhos. Aí você começa a profetizar sobre filhos, sobre casamento, sobre situações financeiras, sobre doenças. Ei, olha aqui sobre doença. A Bíblia diz o quê? Que Ele carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Você crê nessa palavra? Quem crê? Alisson, vê se acha ali para mim o versículo. Fala, não é Isaías não, tem um versículo no Novo Testamento que, veja lá, pode botar aqui no projetor. Que Jesus carregou as nossas enfermidades. Quero mostrar para você. E quando eu tiver com doença, o que é que eu faço, pastor? Vou ensinar para você. Primeira coisa que eu vou te ensinar. A doença não é a tua. A doença não é sua. A doença não é nossa. Amém? Tem gente que fala errado, tem gente que diz o quê? Mas mulher, porque a minha doença. Tu é tão íntimo da doença assim, que tu chama até a minha doença. Vocês são tão amigas assim. A sua doença, Jesus já carregou. Você está carregando ela de novo? De besta. Porque você está chamando a sua doença. Rapaz, tem gente que é tão miserento. Outro dia uma mulher foi lá na loja, a mulher estava... É porque a minha doença, porque a minha doença, porque a minha doença. Aí tem gente que ainda abre a boca e diz assim, o meu médico. É porque enche a boca assim, o meu médico. Aí o outro disse assim, rapaz, eu fiz um plano de saúde que na hora que eu quiser a ambulância está na porta da minha casa. Eu disse, eu lá quero a ambulância na porta da minha casa, rapaz. Está amarrado isso?
Não é, tem esse versículo, mas não é Isaías não. Tem um versículo, procura aí no Novo Testamento, por favor. É bem curtinho ele. Mas pastor, eu estou sentindo a dor. Não, você está sentindo o sintoma. A doença Jesus já carregou. Amém? Você está sentindo o sintoma, que ainda permanece. É o sintoma. E você tem que entender que doença é uma coisa e desgaste é outra. Por exemplo, às vezes eu não tenho mais a mesma força quando eu tinha 18 anos. 16, se bem que tem gente mais idosa que tem mais resistência do que os novos, né? Mas eu tenho que entender, desgaste é uma coisa, não é doença. Isso não me impede de buscar a Deus. Amém? Então, viva isso, receba isso. Lute, doença, a gente tem que lutar contra a enfermidade. Eu sei que é difícil, eu fiquei doente há 2 semanas atrás, passei 2 noites sem dormir, com calafrio e aquela luta, mas não significa dizer que eu dou, doencinha boa, gostosa, minha doença, a minha doença, fica aqui doença. Não, eu tenho que me revoltar contra ela, eu tenho que dizer, doença, eu não te aceito, eu estou te sentindo enfermidade, eu estou te sentindo sintoma, mas você não é minha, Jesus já carregou. Exatamente, é Mateus 8. Obrigado, viu? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, lê comigo, por favor. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas... De novo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas... Agora eu não vou falar mais não, vai ser só vocês bem alto. Ele... Você crê nisso ou não? Pergunta o irmão que está do lado, tu crê ou não crê? Crê não? Se não crê, vamos quebrar isso agora ali, vamos rasgar isso aqui. Rasga, pega a tua Bíblia aí e rasga a página 8 de Mateus. Rasga o capítulo 8 de Mateus, se tu não crê. Às vezes, vem só para mostrar sua fé, para provar sua fé. Na hora do culto, terça-feira, 7 da noite. É melhor eu ficar aqui. Ou então, eu sei que tem situações que realmente você tem que descansar. Eu acabei de falar a diferença entre doença e desgaste. Tá desgastado, tá exausto, o remédio é o quê? Descansar e dormir. Mas você tem que entender quando é desgaste e quando é doença. Peraí, é doença? Peraí, às vezes é só uma coisinha para poder você mostrar a fraqueza. Não vou hoje não. Justamente naquele culto, Deus tinha uma palavra poderosa para você. Justamente naquele culto, Deus tinha uma libertação de cura para você. E você, Satanás colocou uma flechazinha e você ficou derrotado na sua casa porque você não creu nessa palavra. Então toda vida que vier, vai para a Bíblia. Ele tomou sobre si a minha enfermidade e levou a minha doença. Doença, pode sair de mim agora. Ou nós cremos nisso, ou nós vamos envelhecer miseráveis, doentes, derrotados e fracassados. O que é que você quer para a tua vida? O que é que você quer para a tua vida? Eu vou dar um exemplo aqui de uma das minhas avós, pai do meu pai. Faleceu com 96 anos, foi isso? 96. Aí quando foram ver a identidade dela, ela tinha 99. Ia fazer 100. Mas eu lembro que eu chegava lá, com quase 90 anos. E aí, vó, como é que está a saúde? Estou bem, meu filho. Mas vó, a senhora sente o quê? Nada, meu filho. E crente, fiel. Ali foi um exemplo de transformação de Jacó para Israel. O que a senhora tem? Nada, meu filho. O médico veio aqui, e o médico disse que perdeu foi o tempo dele. Por quê? Não é que ela não tivesse, mas ela todo tempo na fé dela ali. Todo tempo declarando fé. Todo tempo profetizando fé. Meu irmão, é melhor você viver assim do que se você viver entregue ao diabo. Entrega a derrota.
Você tem duas escolhas para fazer. Ou você se torna uma pessoa cheia de luta, cheia de problema, mas firme e forte. Ou você se torna uma pessoa derrotada no fundo de uma rede, para chegar as pessoas para você e olhar: oh, coitadinha, oh, bichinha, oh, bichinho, oh, coitado, oh, lazarento. Eu não quero essa vida para mim, porque eu tenho o direito de ser transformado de Jacó para Israel. Ou então essa palavra é mentirosa e eu estou fazendo o que aqui de besta? Vamos embora, vamos para casa, vamos dormir, vamos passear, vamos curtir. Porque se eu não venho para cá e eu não creio na palavra, eu estou perdendo o meu tempo. Foi o que Deus fez justamente com Jacó. Levou ele para lá e ele disse: agora é nós dois, face a face. Você não tem como escapar mais. Eu creio que todo mundo vai sair daqui crendo na transformação de Deus. Feche os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor está nos dando uma nova identidade. O Senhor está levando a igreja à renovação das nações em 2026. A um novo tempo. A uma jornada que nos gera uma nova identidade. O Senhor está nos dando uma nova identidade. Não mais uma identidade de derrotado, de fracassado. Não mais uma identidade de miserável, de miserento, de lazarento. Mas uma identidade de Israel de Deus. Hoje nós somos o Israel de Deus. Hoje nós somos os escolhidos do Senhor. Tome posse. Tome posse. Tome posse aí, pela fé, do novo Israel de Deus. Do Jacó, que se transforma em Israel. Que é mudado a sua mentalidade, que é mudado os seus pensamentos, que é mudado a sua forma de falar, que é mudado os padrões do seu viver, que é mudado a sua maneira de pensar, de declarar, de assumir quem você é no reino de Deus. Novos padrões espirituais estão vindo agora sobre você. Novos padrões espirituais vão vir sobre a tua casa. Apresente-se agora ao Senhor como sacrifício vivo. Assuma publicamente agora a sua fé. Declare sobre você mesmo que você agora é Israel e não mais Jacó. Aleluia. Ore sobre você mesmo. Profetize sobre você mesmo. Comece a dizer: eu recebo a nova identidade que Deus tem para mim este ano. Eu recebo a nova identidade que o Senhor tem para a minha mente, para os meus pensamentos, para a minha forma de agir. Eu não vou ficar mais reclamando, choramingando, derrotado. Eu não vou assumir mais fracasso na minha vida, não, pelo contrário. Há uma nova mente agora sendo derramada sobre nós. Há um novo pensamento agora que vai vir sobre você, sobre nós, sobre a sua história. O Senhor te leva agora para Peniel, o Senhor te leva agora para Betel. Ele confirma que a partir de então, uma nova história pode ser reescrita sobre a sua vida. Receba isso aí em nome do Senhor Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito